Olá, CD concurseira, olá, CD concurseiro. Agora a gente vai falar sobre os quizzes da semana de número 32. Nessa semana a gente abordou quizzes da banca VUNESP e todos esses quizzes aí é que a gente vai abordar, claro, né, são dessa banca. E se você vai prestar algum concurso dessa banca ou se você vai estudar de forma geral, essa banca é uma banca bastante importante porque ela é uma banca fonte de muitas inspirações, né, para questões, pois ela é uma banca que faz muitos concursos, principalmente aqui na região, né, no estado de São Paulo, mas ele já funciona como um direcionamento geral também para concursos em odonto. Então a gente vai falar, né, dessas questões, e a primeira questão vai ser referente ao quiz de número 895, quiz do concurso da EBSER Uberlândia 2020, um concurso bastante recente. A promoção de saúde, a qual consiste na criação de condições, deixa eu só melhorar aqui para vocês, nas, con nas condições favoráveis para que o ser humano possa resistir ao ataque das doenças e que se relaciona com a qualidade de vida das populações de acordo com os níveis de prevenção de Lewis e Clark, é considerada. É bem uma questão que quase que um clichê, né? Cai com uma grande frequência em concursos. De uma forma geral, é muito importante você saber os níveis de prevenção. Depois a gente vai fazer uma revisão rápida a respeito desses níveis, para que você só fixe, né, essa informação, ou se você não lembra, você faça uma revisão. Alternativa A, primeiro nível, B, segundo nível, C, terceiro nível, D, quarto e E, quinto nível, né? Não é uma pergunta que gera grandes dificuldades, porque quando a gente pensa em promoção de saúde geral, né, que não está especificando nenhum tipo de tratamento, né? Está falando da questão de saúde geral, isso é bem tranquilo, a gente sabe que é a alternativa A, primeiro nível de prevenção de Lewis e Clark. Lembrando, né, que quando a gente pensa nos níveis de prevenção, sempre é baseado numa doença. Grande parte, quase que 99% das questões que a gente tem visto, né, em concursos de odontologia são baseados em os níveis de prevenção baseados na doença cárie dentária. Então, isso muitas vezes não está explícito, né, na questão e nem no enunciado, mas na maioria das vezes, 99% está referindo à doença cárie. Então vamos fazer uma revisão básica, rápida, né, a respeito dos níveis de prevenção de Lewis e Clark. É um tema bastante antigo já, é um tema de 1958, né, então é um tema de mais de 60 anos aí, 62 anos completando, e o que ele refere? Esses níveis, né, são vários níveis, são 5 níveis quando a gente está falando a respeito de cárie. Esses níveis são barreiras, né? Barreiras em distintas etapas dessa doença cárie. Então, entre o primeiro e o segundo existe uma barreira, entre o segundo e o terceiro também outra, e assim por diante. Então, essas barreiras que são os níveis de prevenção. E a gente, como a gente falou, a gente tem 5. Eu sempre gosto de colocar em cores aqui, né? Os 2 primeiros é o nível pré-doença, pré-patogênese, que a gente fala, que depois o Chaves vai fazer uma reclassificação, vai simplificar os níveis de Lewis e Clark, mas os 2 primeiros em verde é um nível pré-doença, e aí a gente fala, né, que o paciente ainda não desenvolveu a doença, tanto no primeiro quanto no segundo. Então, promoção de saúde, o que seria? Seria melhoras nas condições socioeconômicas, porque isso melhora a saúde como um todo. Como, por exemplo, né, essa ajuda, o auxílio emergencial é um programa de saúde que promove, né, não é um programa do governo que promove saúde de uma forma geral. Claro que ela tem a função econômica, mas quando melhora a situação econômica, tem a questão de melhorar a saúde como um todo. Proteção específica já seria, por exemplo, quando a gente pensa em cárie, a gente está falando de fluoretação das águas de abastecimento. Isso independe se o paciente tem ou não cárie, é claro que é para prevenir
justamente a formação de cárie, justamente antes mesmo da formação da doença. Já o terceiro e quarto nível já vão estar fazendo tratamento, né, da doença, e o quinto, a reabilitação. Terceiro nível, quando a gente está falando de cárie, como que ele vai se referir? Vai se referir, por exemplo, a uma mancha branca de cárie, e aí, consequentemente, a aplicação tópica de flúor é um tratamento imediato, né? O diagnóstico precoce e tratamento imediato. Quarto nível, praticamente os nossos procedimentos que a gente faz no mocho, sentado no mocho, são referentes ao quarto nível, né? Então, dentística, pério, endo, mesmo cirurgia, são referentes ao quarto nível. Já o quinto nível, reabilitação, é somente quando a gente fala de praticamente prótese total. Prótese total ou mesmo protocolo, por exemplo, né, de implante. Mas aí o paciente não tem, ele removeu todos os dentes, aí também há um pouquinho de controvérsia, porque alguns consideram como a confecção de prótese removível também quinto nível de prevenção. Mas aí são assuntos mais, assim, que dificilmente caem em concurso para não gerar esse problema, né? Agora a gente vai falar do quiz de número 896, é um concurso de Peruíbe, 2019. São portas de entrada às ações e ao serviço de saúde nas redes de atenção à saúde, os serviços de atenção primária e, ele está falando, além do serviço de atenção primária, quais outros? A alternativa A, serviço de atenção ambulatorial especializada, B, atenção hospitalar, C, de vigilância em saúde, D, os laboratórios e E, de atenção psicossocial. Para você responder essa questão, era muito importante você ter o contato, principalmente com o Decreto 7508. É uma lei que regulamenta a nossa Lei Orgânica de Saúde, a Lei 8080. Ela já é uma lei antiga, que é de 2011, mas é muito questionada em concursos de uma forma geral. É muito importante você ter esse contato com o Decreto 7508, porque é uma legislação que costuma ser perguntada em muitos concursos. Então, é muito importante que você saiba bem esse decreto 7508 também. Então, quem sabe o decreto 7508 sabe que, além da atenção primária, tem outras portas de entrada relacionadas. E dentro delas é a alternativa E, serviços de atenção psicossocial. Claro que, né, você vai falar, mas, por exemplo, o serviço de urgência e emergência, que faz parte da atenção hospitalar, também não é uma porta de entrada? É, mas não aqui na pergunta, na questão, ele não está falando especificamente do serviço de urgência e emergência, ele está falando do serviço de atenção hospitalar como um todo. E aí, consequentemente, você não vai assinalar essa alternativa, porque tem uma alternativa melhor aqui, que é a alternativa E. E aí eu vou mostrar para você exatamente de onde foi tirada essa questão, e aí você sabe exatamente aonde você vai estudar. Esse é um dos artigos também mais pedidos, né, desse decreto 7508, que é o artigo 9º. São portas de entrada às ações e ao serviço de saúde, nas redes de atenção à saúde, os serviços. Inciso 1º, de atenção primária ou atenção básica. Hoje em dia, a nomenclatura preferida, então a gente tem a Política Nacional de Atenção Básica, que é de 2017, né? Então, o inciso 1º fala atenção primária, que é sinônimo de atenção básica. Inciso 2º, de atenção de urgência e emergência, e aí entraria, né, os serviços hospitalares. Inciso 3º, de atenção psicossocial, que foi a alternativa correta, a alternativa E. E além disso, tem o inciso 4º, que é os serviços especiais de acesso aberto. Então, aqui a gente falou, né, da importância do decreto 7508, e aqui ele questionou referente ao artigo 9º do decreto 7508. Agora a gente vai para o quiz de número 897, um quiz do concurso de Guaratinguetá, região do Vale do Paraíba, 2019. A equipe de saúde bucal, na modalidade 2, deve ser composta por... Então, existem perguntas a respeito das modalidades. A gente vai ver que são três modalidades de equipes de saúde bucal, né, que isso é uma classificação do Ministério da Saúde, e é importante que você saiba porque é questionado também em concursos, né? Aqui é uma pergunta bastante específica. Alternativa A, cirurgião dentista e auxiliar de saúde bucal. B, cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal e um técnico de saúde bucal, um médico da família.
C, um cirurgião dentista, um auxiliar de saúde bucal, um técnico de saúde bucal, D, um auxiliar de saúde bucal, um técnico de saúde bucal, e E, um cirurgião dentista generalista e um médico de saúde da família. Era muito importante que você soubesse para você poder responder essa questão. E essa questão, né, quando a gente pensa em modalidade 2 da equipe de saúde bucal, é justamente a alternativa C. Aqui também não está extremamente correto a alternativa. A gente vai ver nos 3 tipos de equipe de saúde bucal que poderia estar melhor descrito, né, essa questão. E aí, vamos ver o que o Ministério da Saúde fala. Né? 3 tipos de equipes de saúde bucal. Modalidade 1 é um CD mais um auxiliar, um ASB ou TSB. A modalidade 2, que foi o alvo da questão que a gente acabou de ver, é um CD mais um ASB ou TSB e mais um TSB. E modalidade 3 é uma unidade odontológica móvel. Então, aqui, né, na alternativa, poderia estar escrito, né, ASB ou TSB, mais TSB. E a gente viu que não estava, está escrito um CD, um ASB e um TSB. Mas é a pergunta, claro que você vai escolher a melhor alternativa referente ao que você encontra na questão para você não perder uma questão tranquila, que não é tranquila, né? Porque uma vez que você sabe, é bem sossegado. E aí eu sempre falo, né? Esses tipos de questão, esses tipos de anotação, você tem que ter lá no nosso caderninho, que a gente chama de Dicas Decoreba. É bastante importante para te auxiliar nesse processo de decorar, porque são coisas que não tem como entender, são coisas que você vai decorar mesmo. Agora a gente vai para o quiz de número 898, concurso de Piracicaba, né? De acordo com a Constituição Federal, compete ao Sistema Único de Saúde fiscalizar. E aqui a gente vai referenciar aqui de onde que ele tirou essa questão, a gente vai falar depois que ele tirou essa questão de artigos da Constituição e de um artigo da Lei 8080. Então, essa questão está baseada tanto na Constituição quanto na Lei 8080. Claro que a Lei 8080 tem que, né, respeitar a Constituição e isso é porque a nossa lei mais importante do nosso país é a Constituição de 1988. Alternativa A, produtos e substâncias de interesse para a saúde. B, funcionamento de produtos tecnológicos, seu uso de agrotóxicos adequado à lavoura. D, produção de bebidas alcoólicas. E, fabricação de vasilhames de vidro para laboratórios farmacêuticos e perfumaria. Aqui, até por eliminação, você conseguiria chegar, porque quando a gente pensa, né, em saúde, SUS, né, claro que o mais importante seria o quê? Produzir, né, fiscalizar produtos e substâncias de interesse para a saúde, que é justamente uma das competências e atribuições do SUS mais importantes. E isso a gente vai encontrar onde? No artigo 200 e no artigo 200 da Constituição e no artigo 6º da Lei 8080, que a gente vai ver daqui a pouco. E é claro que a gente vai falar de produtos tecnológicos, né? Se não tiver relação nenhuma com saúde, o que tem a ver com o SUS, né? Produtos de agrotóxicos até tem relação com a saúde, né? Produção de bebidas alcoólicas pode ter uma relação com saúde, mas, né? Fabricação de vasilhames de vidro, né? Se a gente pensar, a alternativa que cabe melhor, né? Só na leitura, sem um conhecimento da legislação seca mesmo, seria a alternativa A, não teria grandes dificuldades. E vamos ver de onde ele tirou essa questão, né? Isso existe no artigo 200, que é o último artigo referente à saúde na Constituição de 1988, que a gente sabe que é do 196 ao 200, e dentro do primeiro inciso do artigo 200 ele fala: ao sistema de saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, 1. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. E, além disso, ele vai. E participação na produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então, ele tirou justamente do artigo 200 da nossa Constituição. E, além disso, né, a gente tem um outro artigo na nossa legislação mais importante em relação à saúde, que é a Lei 8080. E na Lei 8080, o artigo 6º, sempre você vai fazer esse link. O artigo 6º da Lei 8080 é muito semelhante ao artigo 200 da nossa Constituição. Né? E ele vai falar no inciso 7º, o controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Né? Então, aqui, isso é um artigo também que é parecido, né, com o artigo 200,
e esse artigo 6º e artigo 200 existem, né, uma correlação muito grande, e se vocês estudarem, vocês virem artigos, inciso por inciso, você vai ver que há uma repetição bastante explícita, né, porque a Lei 8080, claro, ela tem que estar dentro, né, da Constituição. E agora a gente vai para o quiz de número 899, quiz do concurso de Valinhos de 2019. Nas diretrizes básicas que regulamentam o SUS, o principal responsável pelo atendimento do doente é alternativa A, o município, B, o Estado, C, a federação, D, as organizações sociais e E, a comunidade, né? É claro que a gente não vai falar nada de vamos direcionar aqui para os concursos, mas tem municípios que praticamente o responsável pelo atendimento é as organizações sociais, né? Mas você não vai responder isso porque justamente as organizações sociais prestam o serviço para um desses entes, né? E aí você não pode errar uma questão dessa, mas se a gente for pensar, né? No meu município, São Paulo, por exemplo, São Paulo praticamente as organizações sociais que são responsáveis pelo atendimento do doente na atenção básica, principalmente, né? Mas não é essa a resposta, tá? A gente pensa no geral, a gente pensa no que está na legislação. Então, quem que é o responsável pela, né? E é uma das diretrizes mais importantes que foi considerada, né, quando a gente pensa em SUS, né, tanto na Constituição de 88 quanto na Lei 8080, é que o município deve ser o responsável responsável pelo atendimento do doente na atenção básica, né? Então, a atenção básica é que quem que coordena todo o sistema de saúde ou vai receber o paciente, o doente, depois vai, se ele não resolver na atenção básica, vai fazer um encaminhamento para atenção secundária, atenção terciária. Mas quem é o principal responsável pelo atendimento do doente, sem dúvida nenhuma, é o município. E quando a gente fala, né, de princípios e diretrizes do SUS, uma das diretrizes mais importantes e centrais na relação, em relação ao SUS é justamente a descentralização, porque a descentralização também antigamente foi chamada de municipalização. Por quê? Antes do SUS, antes da nossa Constituição de 88, quem tomava conta da saúde não era o município, quem tomava conta da saúde era o Estado, principalmente através do INAMPS, ou principalmente através do INAMPS mesmo. E o município ele não tinha um papel protagonista, né, quando a gente pensa em saúde. Isso foi delegado a partir da Constituição de 88, a partir da Lei 8080. E por que o município? Porque quem está mais próximo do doente conhece mais o doente, conhece mais as necessidades do doente e, consequentemente, ele consegue fazer, né, ou manejar esse paciente de melhor forma, porque ele está com o paciente lá. Então, por isso que essa atribuição saiu do INAMPS, né, do Estado, e do Estado não, da Federação, e foi para o município justamente por isso, que o município está mais próximo do doente, consequentemente ele conhece mais e pode resolver de forma mais local e mais rápida esses problemas do nosso paciente aqui, que ele até colocou no enunciado como doente. Então, isso é uma pergunta tranquila, não geraria grandes dificuldades, mas não pode perder uma pergunta dessa. Agora a gente vai para o quiz de número 900. Quiz de número 900, um concurso de Peruíbe, 2019. A técnica indicada para o bloqueio do nervo alveolar inferior com abertura bucal diminuída ou ausente é alternativa A, pterygomandibular, B, Gilmore, C, Gold-Gates, D, Wasmond ou E, Vaziraniacnose. E aí, né, vale aquela diquinha que a gente fala, né? Você tem que saber que tá entre duas aí, Gold-Gates ou Vaziraniacnose, né? Os outros, pterygomandibular é a nossa mais comum. O Wasmond, na verdade, é um tipo de incisão. Gilmore, na verdade, eu preciso ver, eu acabei esquecendo o que seria, mas Gold-Gates e Vaziraniacnose, e aí você vai falar, qual que é a boca aberta? Quem que grita gol, né, com a boca fechada? Ninguém, né? Então, gol, né, quer dizer boca aberta. É um jeito bem
bem tosco de decorar, mas isso aí você não esquece mais. E aí, consequentemente, Vazirane Acnose é o da boca fechada. Claro que aqui é uma simplificação, claro que aqui é uma dica rápida, uma dica para você decorar isso aí, né? E é importante que você saiba, porque isso é questionado em provas de concurso, como a gente está vendo justamente na questão de número 900, uma questão icônica, né? Uma questão de número redondo aí. E quando fala de técnica de boca fechada, Vazirane Acnose. Então, pacientes trismados, pacientes que estão hospitalizados, você pode utilizar mão dessa técnica. Já a Goldgate seria aquela técnica que realmente vai pegar o nervo mandibular como um todo, porque ela é uma técnica mais superior. Ela vai pegar antes da ramificação, né? Ou antes da ramificação do nervo mandibular em algumas outras ramificações. Então, aqui é uma pergunta simples, mas uma pergunta que você deve saber, porque é questionado. E quiz de número 901, quiz do concurso de Guaratinguetá. Quando teve o concurso de Guaratinguetá, teve para dentista de saúde da família e teve para clínico geral, né? Dentista de saúde da família eram 40 horas de carga horária. Em uma cirurgia oral menor, a etapa do processo cirúrgico em que se realiza a sutura é denominada. Aqui é uma pergunta que não geraria dúvidas, né? Quando a gente tem aulas de cirurgia, as manobras fundamentais, né? A gente lembra muito, principalmente dessa questão de sutura, né? A gente sabe que sutura é sinônimo de, né? Vamos falar das alternativas primeiro. A, diérese, B, síntese, C, exérese, D, luxação e rotação. Quando a gente pensa, né, que síntese é sinônimo do quê? Síntese é sinônimo, na verdade, sutura é justamente o sinônimo de síntese, alternativa B de bola. Então não é uma questão complicada, mas é importante você saber, né, o que é diérese, né, a abertura de espaços, né, entre o tecido, exérese, remoção, luxação, movimentação, rotação é um tipo de movimento que pode ser feito, né, durante a exodontia. Claro que na grande maioria dos dentes, não só aqueles dentes que têm aquela raiz mais cônica, mas é uma pergunta bem tranquila que não poderia errar, é só para mostrar que também, né, as manobras fundamentais são cobradas, né, nas provas de concurso, e é importante que você saiba também essas manobras fundamentais para você não perder uma questão tranquila, uma questão sossegada, né? Esse tipo de questão é o tipo de questão que você não pode perder de jeito nenhum, você tem que acertar, e claro, né, você tem que acertar as outras questões também para você não... questões de um nível de dificuldade maior para você não ser passado para trás. Então, esses foram os quizzes da semana de número 32, quizzes da banca VUNESP, e a gente vai, né, a próxima semana também vai ser referente à banca VUNESP. É bastante interessante a banca VUNESP, porque ela é uma banca base para muitos dos concursos. A gente sempre fala, né, se você estudar pelas questões da VUNESP, você vai ter um preparo geral para concursos, já vai se preparar de uma forma geral, mas claro, né, quando você tem esse preparo geral, você já tem uma base bastante importante, e aí quando você vai prestar algum outro concurso, você fazendo as questões desse concurso, dessa banca, você vai ter aquele direcionamento mais específico, um direcionamento mais voltado para a banca que você vai prestar, e isso a gente sempre fala nos nossos cursos e nas nossas lives e Superclass. Então, essa foi a semana de número 32. Continue acompanhando a gente, um grande abraço.